As tendências de urbanização brasileira, eu já falei anteriormente, nós temos quase metade da população centrada ao longo das vias e das rodovias. As migrações hoje no Brasil não estão mais indo para as metrópoles, as migrações no Brasil... uma imagem lindíssima, né, da NASA, que mostra aí exatamente as áreas mais urbanizadas. Aonde tem mais luz são as áreas mais urbanizadas, e nós podemos ver em amarelo as rodovias, os eixos de transporte, tá certo? E das ligações rodoviárias que facilitam justamente o fluxo de pessoas e de mercadorias. As áreas mais iluminadas são as áreas que nós temos maior concentração da população e das atividades econômicas. A parte centro-sul do Brasil é a parte mais desenvolvida, né? Nós tivemos nos anos 60 a transferência da nossa capital do Rio de Janeiro para o centro do país, para Brasília, e esse fato facilitou, digamos assim, a interação, a integração do território nacional em termos de ampliar a nossa rede urbana brasileira. Nós temos no Brasil 12 metrópoles que comandam todo o sistema urbano nacional. Essa informação é muito importante, porque, na verdade, o grande desafio que nós temos na política urbana atual é articular ações localizadas com as implicações que essas ações, que esses investimentos vão ter na sua área de influência imediata, né? São os 12 sistemas urbanos que nós temos no país, comandados por 12 metrópoles, como vocês podem ver, que está iluminado com essas cores, né? Essas são as regiões metropolitanas no Brasil. No Brasil, hoje, as regiões metropolitanas são competências dos estados, mas a União... O governo federal tem uma responsabilidade muito importante no sentido de identificar quais são, de fato, aquelas regiões metropolitanas que merecem uma atenção maior devido à concentração de problemas e de desafios, né? Nós podemos ver no centro-sul do país, em vermelho, essa circunferência maior, justamente é São Paulo e o Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles brasileiras. E é interessante observar que, do ponto de vista da rede mundial de cidades, são duas cidades globais que estão muito próximas. Esse é um fenômeno muito curioso que acontece mais no Brasil. Do ponto de vista de uma visão geral das regiões metropolitanas, nós observamos que, grosso modo, a maioria da informalidade urbana, das favelas, se concentram nessas regiões. Nós temos também uma concentração nas regiões metropolitanas do déficit habitacional, né? E, para vocês terem uma ideia, do ponto de vista da dinâmica demográfica, né, grande parte dessas regiões metropolitanas concentra a maior população nas regiões sul e nas regiões sudeste. Aqui vocês podem ver algumas regiões metropolitanas que são cidades lindíssimas, né, do nosso ponto de vista. Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo é uma grande metrópole, a terceira maior mancha urbana do planeta, né? São Paulo tem grandes desafios a serem enfrentados, portanto, com certeza deve ser uma cidade, uma região metropolitana com, digamos assim, com atenção especial do governo federal. Acima nós temos Salvador, Bahia, também é uma grande região metropolitana da região Nordeste. Belém, abaixo, é uma região metropolitana da região Norte. E nós temos Brasília, né, que é uma cidade planejada, né, que foi construída no final dos anos 50, inaugurada nos anos 60, e hoje reúne, tá certo, todas as esferas do governo. Nós temos Curitiba, que é muito conhecida, né? Curitiba é uma cidade muito conhecida de vocês pelas experiências também, práticas exitosas e melhores práticas aí, especialmente na área de sistema de transporte e de planejamento, né? Nós temos, na verdade, porque podemos reunir nos desafios metropolitanos 5 grandes eixos. O eixo da urbanização inclusiva, o eixo da competitividade, da sustentabilidade ambiental e da melhoria da gestão metropolitana e do planejamento e especialmente também no que respeita às estratégias de financiamento público. Hoje, no Brasil, o maior desafio reside justamente em construir instrumentos de gestão compartilhada entre o Estado e os municípios nas regiões metropolitanas. No que respeita isso mesmo, nós temos que fortalecer as ações, não é,
na habitação. Nós programa estratégico do governo federal e deverá ter sua continuidade, deverá também ser fortalecido e igualmente complementado ao social, né, e outras atividades. Ou seja, aqui eu vou passar rapidamente alguns indicadores sociais. As regiões metropolitanas brasileiras, né, com piores indicadores são as do Norte e do Nordeste. Para os 80% de municípios, e eu consigo articular isso em políticas de desenvolvimento regional. No Brasil nós temos políticas de desenvolvimento regional e financiamento específico para programas regionais, não é? Bom, a característica da nossa estrutura regional é uma característica que concentrou a população, concentra o trabalho em grandes regiões metropolitanas. Por isso é muito simples, quando nós falamos que é muito mais fácil você ter um pobre e viver numa favela no Brasil do que você ser um pobre e viver no interior do país, né? As condições de acesso a serviços e oportunidades, elas são muito desiguais nesses dois Brasis. Na verdade, eu estou tratando de dois Brasis, um metropolitano e um interior, um Brasil interior. É desse Brasil interior e de um modelo de financiamento e de desenvolvimento regional que eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Aqui nós temos um mapa que trata de regiões brasileiras, né, a divisão de regiões brasileiras específicos, que financiam atividades produtoras para melhorar a capacidade de inovação, cadeias produtivas nessas regiões, nesses municípios. O primeiro fundo é o fundo constitucional, ou seja, existe um fundo constitucional desde a Constituição que aloca recursos de forma obrigatória. Temos 3 fundos regionais, que são justamente os fundos que atuam nessas 3 regiões, digamos, com maior indicadores de desigualdades, que é a região Nordeste, Centro-Oeste e a região da Amazônia, não é? Qual a composição de investimento desses fundos? Basicamente de imposto de produtos industrializados e de imposto de renda do país. O segundo fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, esse sim é um fundo que nos últimos 10, 15 anos, eles têm apontado alguns indicadores de eficiência e efetividade em termos de capacidade de financiamento para esses municípios. Por quê? Porque esse fundo, a gente costuma dizer que ele foi um fundo financeirizado. O que é isso na prática? Antes de 2012, esse Fundo de Desenvolvimento Regional, qualquer recurso não investido, ele retornava para a conta do governo federal. Ou ele era ainda objeto de contingenciamento. Dependendo de alguma crise, alguma dificuldade financeira do governo federal, este recurso era contingenciado. Ou seja, os projetos eles poderiam estar paralisados dependendo de uma crise ou de um novo direcionamento. A partir do momento que eu tenho um modelo financiarizado desse fundo, significa que esse recurso, ele não sendo investido naquele ano de exercício fiscal, ele continua na conta do fundo. Com isso, o recurso ele não é contingenciado. O fato dele não ser contingenciado, você tem uma capacidade maior de planejar estratégias e de investir esse recurso. Então, dos últimos anos, quando você olha para as ações de desenvolvimento regional para essas regiões, este fundo tem apontado importantes ações, seja em atividades de turismo, comércio e infraestrutura. Já os fundos de investimento são fundos que trabalham com renúncias fiscais, ou seja, que você apoia indústrias, comércios a localizarem sua base física em determinadas regiões, e eles também podem financiar cerca de 60% de projetos de pessoas jurídicas, ou seja, qualquer projeto, este fundo ele pode financiar até 60%, com juros de 6% ao ano desses grandes projetos, numa forma de você descentralizar a localização de serviços, indústria, comércios nas regiões que a palestrante anterior me antecedeu. Now we know a lot about Brazil than I said 20 minutes ago, but now I'm going to ask Jiang Bing, who is the chief planner of the China Institute of Urban Planning and Design. Government and the forum organizer who invited me to be here to join the fantastic urbanization forum. It's my second time to attend the BRICS urbanization forum. It's so nice and so beautiful, the landscape and so friendly people, and ask to stay together and to discuss our questions. Today, I want to tell the story of the city planned, completely planned, Shenzhen. It is a very important city now in China.
However, our topic is the new towns and the regional planning. It provides me an opportunity to rethink the history of Shenzhen with 38 years old. How can this step towards today? We want to, I think that firstly I want to show the conclusion of my, the final one, help me. No. Can you? Because of time. Okay. And the 5 points, it is really a good chance to rethink what we have done. What can we understand from our experience? I think the 5 essential points, and based on the Shenzhen's experience, I think the firstly is connectivity of all the policies and at the national, regional, and urban level. The second, adaptability to global and regional economic situation. I think it's also very important, and the national and regional level, and the local level. The continuity of decision implementation in practice is very important. It is very, very essential. The observatory is doing. I think just one thing, just in conclusion, is around, as I said, that what we would want to learn out from other member countries is around how do you, what sort of issues do you then look at if you want to work on an institutional model or framework that will ensure coherent and integrated planning, infrastructure delivery, financing and governance, because we believe it's not just about regional planning, but the entire value chain becomes important, because if you plan, but we haven't looked at how you deliver infrastructure, how you're going to finance, but importantly, how do you govern the different entities that have to be playing a role, then we might end up with a good plan, but not be able to implement it. Thank you, Chair. Thank you very much. May I now request